Se você é uma pessoa que deseja ter uma espiritualidade saudável, mas tem dúvidas sinceras em relação à Bíblia que prejudicam a sua caminhada espiritual, fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar sobre 3 coisas que vão te ajudar na sua caminhada de espiritualidade para você ter uma espiritualidade mais saudável. 3 coisas sobre a Bíblia. Olá, eu sou Silvana Venâncio, eu sou doutora em teologia, eu sou especialista em psicologia junguiana e esse canal aqui é para pessoas como você que tem dúvidas sinceras sobre a Bíblia, sobre a teologia, sobre Deus e que não está satisfeita apenas com aquilo que você aprendeu na sua igreja e que você deseja saber um pouco mais sobre esses assuntos para ter uma espiritualidade mais saudável. A primeira coisa que você precisa saber sobre a Bíblia, que é muito importante, é que a Bíblia não é um livro de história. Eu sei que muitas vezes venderam essa ideia para você, que a Bíblia é um livro de história, e aí você vai buscando na Bíblia paralelos com a história mundial e não encontra respostas. Por exemplo, o que aconteceu com os dinossauros? São dúvidas que muitas pessoas têm. Por que que a história universal não fala de José? Então, é muito importante que você saiba que a Bíblia não é um livro de história. Imagina se você quer ir ao Maracanã e você, ao invés de ir para o Rio de Janeiro no Maracanã, você pega um ônibus ou um avião e vai para o Mineirão, em Belo Horizonte, por exemplo. Se você pegar o ônibus errado, o trem errado, você não vai chegar, ou o avião errado, você não vai chegar onde você quer chegar, que é no Maracanã. É a mesma coisa em relação à Bíblia. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um livro de fé. É um livro onde a gente encontra Deus falando sobre a história da salvação. Então, a Bíblia não tem o compromisso de falar, por exemplo, dos dinossauros, o que aconteceu, que a gente já sabe disso. Então, a Bíblia não tem um compromisso de falar da história, mas tem o compromisso de falar de como esse povo, que se percebia como povo de Deus, vai fazendo a experiência de Deus e vai encontrando Deus na sua história, no seu cotidiano. A Bíblia tem histórias, mas a Bíblia não é um livro de história. É sempre histórias interpretadas pela fé, sempre no sentido teológico. A segunda coisa que você precisa saber sobre a Bíblia é que a Bíblia não tem todas as respostas. Eu sei que lá você vai encontrar princípios, que você vai encontrar formas de você amar a Deus, perceber o ser humano, a sua fé. Eu sei que já falaram para você que a Bíblia é um manual, que lá você vai encontrar as respostas para tudo, mas pensa comigo aqui. A gente vive num contexto hoje muito diferente do contexto onde o texto bíblico foi escrito. No nosso tempo, a gente tem respostas, a gente tem perguntas que não foram feitas naquela época. Então não adianta você ir para a Bíblia querendo uma resposta pronta para os dias de hoje, querendo uma resposta pronta para as suas questões ou para as questões à sua volta. Você pode encontrar ali princípios e você pode usar uma atitude hermenêutica de sempre interpretar esse texto à luz das questões do cotidiano. É muito importante que você adote uma hermenêutica, uma interpretação, onde as questões da nossa época estejam contempladas, para que a gente não dê resposta do passado para o presente. Respostas que não vão fazer sentido hoje nem para você, nem para mim e nem para ninguém. Quando eu era criança, pré-adolescente, e eu comecei a estudar a Bíblia, eu sempre ficava me perguntando assim: por que que isso aqui quer dizer assim? Por que que a gente encontra hoje uma igreja totalmente diferente daquela igreja que a gente viu lá, primitiva, no Novo Testamento? Quais foram as passagens históricas para isso acontecer? E, sinceramente, ninguém sabia me responder. E aí os anos foram se passando, se passando, se passando, e eu fui estudar teologia na PUC, eu fiz a minha graduação em teologia lá, eu fiz o meu mestrado em teologia, eu fiz o meu doutorado em teologia, para ter algumas respostas que eu tinha lá atrás, lá na infância. E talvez essas perguntas atrapalhem a sua jornada espiritual. Então vamos fazer o seguinte, vamos limpar o terreno?
Vamos sanear algumas dúvidas para que você possa caminhar no seu caminho de espiritualidade, para que você tenha uma espiritualidade mais saudável, com mais leveza. E a terceira coisa que você precisa saber sobre a Bíblia tem a ver com essa questão com atitude hermenêutica, que é saber que a Bíblia é um livro e, como todo livro, ele precisa ser interpretado. Não dá para simplesmente ir na Bíblia, extrair as coisas de lá, literalmente, e trazer para os nossos dias. Por exemplo, a Bíblia diz que se tua mão direita pecar, arranque. A Bíblia diz que sua filha não menstruar até os 12 anos de idade, você pode vender ela como escrava. A Bíblia diz que se o seu vizinho for infiel, você pode apedrejá-lo. Tão difícil falar essa palavra, né? Apedrejá-lo, apedrejá-lo. Então, a gente não dá simplesmente para transferir esses ensinamentos de uma forma literal para o dia de hoje. Então, a Bíblia é um livro e, como todo livro, ele precisa ser lido, ser interpretado, ver ali que símbolos, que intenções, que narrativas estão escritas ali, porque se você simplesmente transportar o texto do passado para hoje, você pode causar problemas sérios na sua vida. Você pode causar problemas sérios com os seus relacionamentos, na sua família. Então, não seja uma pessoa intransigente, não seja uma pessoa radical e não seja uma pessoa que guarde dúvidas com você, que isso te impeça de ter um olhar mais aberto para o mundo, mais generoso com você e um olhar para Deus numa dimensão também de abertura, onde não exista nada que impeça a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida que eu possa tirar sobre a Bíblia, escreve nos comentários que eu vou te dar uma resposta. Grata por sua atenção e até o próximo vídeo.